A partir de agora a gente está gravando e a gente vai então começar a montar esse cenário aqui. Olha só, eu expliquei, né? Eu tenho então uma empresa de engenharia, todo o cenário, e aqui eu tenho o meu mini mundo para ela. Então eu tenho que criar esses caras aqui. Toda vez que eu tenho relacionamento N para N, né? Toda vez que eu tenho relacionamento N para N, isso se torna uma tabela, né? Toda vez que eu tenho relacionamento 1 para N, eu posso criar uma entidade. Então, eu tenho que criar equipamentos, projeto, né? Engenheiro e esse cara aqui, né? Alocação, vamos dizer assim, trabalho, ou enfim, o nome que vocês forem, né, criar na base de vocês. Com base nisso, o que vai acontecer? Então, vamos criar as entidades aqui. Eu vou arrastar essa tela para o lado, para eu poder ter o dbeaver aqui, né, mais fácil de visualizar. Então, o primeiro passo é o quê? Ó, vamos começar a criar as nossas tabelas. O primeiro passo é criar a tabela projeto. Porque, olha só, um projeto vai ter um ou vários equipamentos. E um equipamento vai estar em um projeto. Então, quem tem a chave de quem? O projeto tem a chave de equipamento, o equipamento tem a chave de projeto. Equipamento tem a chave de projeto. Muito bem. Então, vamos lá. Como é que a gente começa? Create table. Então, para mim criar projeto, para mim criar equipamento, eu preciso de projeto. Então, eu começo criando a minha tabela projeto. Create table, projetos, certo? Dentro de projetos, eu vou ter alguns atributos, que são a ID do projeto. Eu vou arrastar para cá, segundo esse modelo, tá bom? E a gente vai, se tiverem dúvida, pode postar aí no chat. ID projeto, ok? Que é do tipo int. Duração, né, do projeto. Duracão projeto. Vou definir como int também, porque vai ser em dias. Localização. Localização projeto, que vai ser do tipo... Vamos colocar um varchar, que o certo ia ser um pointer. Um point, assim, point. Point. Alguma coisa assim. Mas eu não vou explicar isso porque é algo mais detalhado, mais específico. Ele é como se fosse uma junção de coordenadas, entendeu? Então vamos colocar um varchar mesmo para facilitar o nosso exemplo. Varchar de 100 posições, vamos colocar, né, o mais que suficiente, né, ponto e vírgula, ou vírgula. E aqui a gente tem descrição. Então, descricão, underline projeto. E aqui eu vou colocar um text, vírgula, lista de equipamentos. E aqui está, né, segundo lá o modelo. Se eu criar uma lista de equipamentos, eu tenho que vincular isso a uma lista. Então, o que vai acontecer? Já que o nosso cenário está um pouco diferente, o que eu vou vir aqui e vou fazer? Vou criar a minha chave primária, minha constraint, né? Constraint o quê? PK, underline, projetos. E dentro de projetos, eu vou falar que ela é uma primary key, né? Beleza. E a minha chave primária aqui vai ser id underline projeto. Que é esse cara aqui. Proejo. Não sei o que eu escrevi não, mas projeto.
ID projeto. Ok? Beleza? Tá aqui. Criei a minha tabela. Ela não vai depender de ninguém, certo? E agora eu vou criar, então, create table equipamentos. Certo? O meu equipamento vai ter um ID, então, code equipamento, do tipo int. Eu vou ter uma descrição desse equipamento. Então, descrição equipamento. Do tipo varchar de, vamos colocar 50 posições. E aí eu tenho que definir a chave primária. Minha constraint PK, que é equipamentos, né? Que vai ser uma primary key. De que tipo? Ou quem que é a coluna que é a minha primary key? Esse cara aqui. Certo? Então, criei minha chave primária para equipamentos. E aí, o que vai acontecer? Mediante a isso, eu tenho que criar minha chave estrangeira. Constraint, Marlon, é tipo uma assinatura. Essa constraint é como se fosse uma assinatura. Então, é uma nomenclatura própria do SQL, ok? Que você vai criar para poder definir esses métodos. Então, só como se fosse uma palavra reservada por create table, a gente tem as constraints que são essas restrições que a gente vai criando. Chave primária, chave estrangeira, enfim, a gente precisa colocar. É como se fosse um item obrigatório, tá bom? E aí, né, eu vou colocar a vírgula. Eu preciso, então, fazer que equipamento receba a chave estrangeira, não é isso? Equipamento vai ter a foreign key de projeto. Então, constraint FK, o quê? Projeto, né? Projeto. E aí, eu vou falar que é uma foreign key, ok? E olha só, a minha foreign key, quem que é minha chave estrangeira? Eu tenho que criar uma coluna para ser minha chave estrangeira. Então, aqui em chave estrangeira, eu vou falar o seguinte, descrição não, vai ser o meu projeto underline ID do tipo int. Então, se no meu equipamento tiver o valor de uma chave que é referente a um projeto, aquela ferramenta ou aquele equipamento está em um projeto. Senão, ele está vazio, sem nada, entendeu? Então, você seta o ID, se ele não está sendo usado, ele fica como nulo. Então, quem que é minha chave estrangeira? O meu projeto ID. Beleza, então estou falando que o projeto ID vai ser a coluna que vai receber a chave estrangeira de quem? Então, eu tenho que referenciar. Referências, né? Então, a gente faz uma referências. Aí a gente vai referenciar quem? Vou dar uma quebra de linha aqui. Bom, referências. Eu tenho que referenciar alguém. Quem que eu vou referenciar? A tabela projetos. Então, referências, projeto. E dentro da tabela projetos, eu tenho que referenciar a coluna que eu estou fazendo comparação. A minha chave estrangeira não é a chave primária de outra tabela, então aqui tem que ser a chave primária de projetos, se eu estou criando uma chave estrangeira. Então, quem que é? ID projeto. Então, vem aqui, ID projeto. Então, quando eu vim executar esse cara aqui, eu vou vir aqui, vou dar um executar, executou, né? Se eu vim aqui em projetos, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, vou colocar aqui, ó, Marlon.projetos. Ele vai criar dentro da minha base, do meu esquema Marlon, né? Eu tenho um aluno teste só, deixa eu deletar isso aqui, sim. Então não tem mais tabela nenhuma ali dentro. E eu vou criar então lá dentro também esse cara chamado Marlon.equipamentos. Então dentro da base de dados Marlon, eu vou vir aqui e vou executar este comando. Executei. Se eu atualizar aqui agora, eu já tenho meus projetos aqui, com as minhas devidas colunas. Certo?
Se eu executar agora equipamento, eu vou testar, ele também criou o equipamento, e se eu dar um refresh, renovar, eu tenho equipamentos aqui também. Beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente tem que criar, então, o resto do nossa base. Deixa eu voltar aqui para o modelo. Então, essa parte de projeto e equipamentos já está feita, ok? No relacionamento devido. Só que projetos e engenheiros, eu tenho um outro cenário. Por quê? Eu tenho que fazer um relacionamento N para N, que isso vai me resultar em uma nova entidade. Então, primeiramente, eu vou criar a tabela engenheiro. Create table engenheiro. Né? E aqui eu vou falar que vai ser um Marlon, no mesmo esquema. Isso aqui é o esquema que eu estou usando, tá vendo? O esquema Marlon. Esquema Marlon. Dentro do esquema Marlon, as tabelas que a gente está criando. Engenheiros. E aqui dentro, eu vou vir aqui, abrir um bichinho desse, um parênteses aqui dentro, eu vou falar os atributos. Então, eu tenho lá o CREA como chave primária, que é um int. Eu tenho um nome, engenheiro, que é um varchar de 50 posições, ok? Eu tenho um endereço, então vai ser um varchar. Não é certo fazer isso, tá bom? O endereço ele tem que ser um atributo multivalorado, ele vai se tornar uma nova tabela, mas para correção aqui eu não vou questionar isso não. E eu vou ter telefone e salário. Então, eu tenho engenheiro, ou melhor, telefone. Pode ser um varchar de 11 posições, né? Porque não precisa de mais que isso. Eu tenho um salário. O salário vai ser um numeric, né? Precisão escala 2, né? Escala 9, precisão 2. Beleza. Vou criar minha chave primária aqui, então, para minha tabela engenheiros. Constroem o quê? PK de chave primária, né? Primeiro key. O nome dela, engenheiros. PK engenheiros, que é do tipo primary key, certo? E a coluna referente à minha chave primária vai ser o CREA. Ok, vamos rodar isso aqui então. Por quê? Rodei isso aqui, criei a minha tabela, sem problema nenhum. Mas olha só, eu tenho aqui então o meu engenheiro, todos os atributos dele, o projeto a gente já criado, para cá tudo certo. Só que um projeto um projeto pode ter vários engenheiros e um engenheiro pode estar em vários projetos. Então, eu tenho um relacionamento N para N. O que eu tenho que fazer? Criar uma tabela para esse relacionamento. Então, create table Marlon. Já que a gente está relacionando projetos e engenheiro, proj underline eng. Então, esse é o nome da nossa tabela. Ok? E aí, com base nisso, eu vou ter, então, mais dois atributos, né? Eu não simplesmente tenho. Tá vendo que eu tenho aqui nesse relacionamento? Se eu não tivesse esses dois caras, esse cara aqui teria apenas o quê? O ID do meu projeto e o ID do meu projeto e o ID do meu engenheiro, mas o ID dele, que é a chave primária, vai ser o CREA, né? E o CREA. Então, eu estou ligando as duas chaves primárias aqui. Porém, né, um int aqui, já vamos deixar isso pronto de uma vez, um int aqui. Isso acontece o seguinte,
Já que eu tenho um relacionamento que ele tem valor, que ele tem que ter deixa eu mostrar aqui, ele tem parâmetros que eu tenho que atrelar a esse relacionamento, eu venho aqui e crio função do trabalho, função trabalho, né, e horas trabalho. Vou vir aqui então, funcão e que vai ser um varchar de 50 e eu vou ter horas, né? Horas trabalhadas. Horas que vai ser um time. Ok? Tipo time. Ou pode ser em int, né? Vamos rodar isso aqui. Isso aqui é muito chato, às vezes, de ficar fazendo as correções, né? Ou colocando dentro do valor preciso, porque ele tem uma certa parametrização que a gente tem que seguir e tudo mais. Mediante esse cenário, a gente deixa ele como int. Vamos jogar assim. Se ele começar a dar muita dor de cabeça, a gente volta ele para int. E aí, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, criar as minhas constraints. Reparem que eu tenho duas chaves aqui estrangeiras. Ó. Né? Eu tenho duas chaves estrangeiras aqui. Eu posso falar que essas caras são minhas chaves primárias, uma chave primária composta, certo? Então, vamos vir aqui ó, e criar create ou constrain pk. Vamos copiar aqui, né? Oxi, espera aí. pk esse protein, né? Que vai ser uma primary key. Primary key. E a minha chave primária, ela vai ser referente ao ID projeto. E o CREA. Então, a minha chave primária é composta por esses dois caras. Eu tenho uma chave primária, composta por dois valores. Então, pode ser que na hora que eu executar isso aqui dê erro. Vamos testar isso aqui. Cadê? Olha o que ele criou. Ele criou a minha tabela. Certo? Só que eu não criei as minhas chaves estrangeiras. Eu só criei a minha tabela com as minhas chaves primárias. Então, como que a gente faz para alterar ou para... Né? Seria para alterar essa tabela. Então, alter table. O quê? Vou alterar a tabela. Sempre lembrando do esquema. Tá bom? Alter table. Mas aí eu quero fazer o que dentro dessa tabela que eu estou alterando? Add constraint. Né? Eu estou adicionando uma constraint chamada o quê? Foreign key. E aqui vamos pegar ID projeto, FK ID projeto, né? Fazendo referência à minha tabela, à minha coluna ID projeto, né? Então ela vai ser uma chave estrangeira. Perdão. Uma constraint com esse nome, que é uma foreign key, ok? E ela vai estar na minha coluna ID projeto, que é essa aqui. E ela vai ter vai ser referências, porque ela vai fazer uma referência à minha tabela quem? Se eu estou trabalhando com o ID do projeto, eu tenho que fazer referência à minha... Deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho que fazer referência à minha... Deixa eu diminuir só um pouquinho. A minha tabela projetos. Então, eu venho aqui e mato esse cara por aqui. Projetos no campo... O quê? No campo ID projeto, que é a minha chave primária. Certo? Vou executar isso aqui. Vamos torcer para dar certo. Funcionou. Criei a minha chave primária lá dentro, né? Perdão, criei a minha chave estrangeira.
Se a gente vir aqui e atualizar, vamos criar outra de uma vez, ó, só copiar isso aqui, vou alterar a mesma tabela Marlon, adicionando, né, uma constraint chamada FK engenheiro, passando quem? O CREA, certo? Passando o CREA. E aqui vai ser a tabela engenheiros, certo? Qual que é o ID de engenheiros? O ID de engenheiros é o meu CREA. Então, CREA. Rodar isso aqui, tem que executar também. Opa! Deve ter digitado alguma coisa errada aqui. Ó, estou alterando. Ó, estou alterando, alter table, tabela tal, eng, certo? Adicionando uma constraint chamada FK engenheiro, que é um tipo foreign key, né? Na minha tabela CREA, referências engenheiro, né? Referências engenheiro, no índice CREA. Tá. Eu tinha que vir aqui e isso aqui não podia dar erro. Por que deu erro? Engenheiros não existe. Olha, gente. Estranho isso aqui. Mas tá. Relação. Ele está falando ó, que engenheiros não existe. Engenheiros. Bom, às vezes pode ser até espaço. Às vezes está fora da linha, enfim. Isso aqui às vezes SQL é assim mesmo. Mas está falando que não existe engenheiros. Será que eu vou precisar setar o Marlon aqui? Deixa eu colocar aqui então. Marlon.projeto run. Aí ele me dá erro. Não deixa eu executar. E se eu vim aqui então Marlon.engenheiros. Vamos ver o que ele vai me. Ó, funcionou. Ele pediu para me colocar as chaves aqui. E aqui ele falou que não precisava. Interessante. Já existe. Tá. Uma ele funcionou com e uma funcionou sem. Então, enfim. Vamos vir aqui, ó. Se a gente vir aqui agora no cantinho, a gente vai ver que. Tá vendo que aqui embaixo eu tenho meus índices, funções. Deixa eu só olhar aqui, porque em algum lugar a gente vê as nossas constraints. Ó, tabelas, né, dentro de Marlon. Tabelas, visualizações, índices. Ó, eu tenho os meus, ó, PK engenheiros, PK equipamentos, PK, que são o quê? Minhas chaves primárias. Eu tenho sequências, tipos de dados e funções. Tá. Ele não mostrou as minhas foreign keys aqui. Tá bom. Vamos validar isso? Vamos validar isso? Vou abrir então as minhas tabelas aqui, né, dentro do meu esquema Marlon. Então, vamos cadastrar a informação aqui só para a gente visualizar. Ó, tabela engenheiro, tabela equipamento, tabela projeto, tabela, né, o relacionamento ali dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que preencher aqui seria os nossos equipamentos. Então, vou vir aqui em equipamento, em dado, código do equipamento. Vou, né, adicionar um item, chamar ele de 1. Descrição do equipamento. Pá. Né? Ou melhor, furadeira. Qual que é o ID do projeto? 1. Existe o ID 1? Não, então vai dar erro. Então tem que vir aqui em projeto e criar o meu projeto. Então, o ID do meu projeto, 1. Duração do projeto, 10 dias. Localização do projeto, Cachoeiro. Descrição do projeto, reforma. Certo? Então, adicionei. Pronto. Está registrado.
Agora eu posso vir aqui em equipamento e falar que é 1. Ó. Olha só, tá vendo? Ele não atualizou ainda lá aquela, por isso que ele falou que eu não posso colocar 1 como projeto, porque ele não tinha entendido. Deixa eu dar um refresh aqui, né? Deixa eu dar um F5. Ok, sim, não. Vou criar um novo registro agora e falar que eu quero o código 1, furadeira, e aqui eu vou ter o ID 1, certo? Então agora eu posso vir aqui. Ué, gente, a gente não criou aqui projeto? Oxe, esse negócio tá estranho, hein? Tá. Por que que ele não está permitindo? Deve ser alguma chave estrangeira que ficou faltando ali. Olha só. Quando eu tento inserir aqui equipamento, ele vai falar o seguinte. Ó, eu estou violando, ó, insert um update tabela equipamentos, violando a minha chave estrangeira, FK projeto, né? Isso não está presente na tabela projetos. Então, beleza. Ele não entendeu isso. Não vou salvar os meus projetos. Se eu vim atualizar aqui, a não ser que isso não tenha ficado salvo, né? Agora, beleza. Acredito que esteja salvo. Então, vou vir aqui em equipamento e vou mexer em equipamento. Vamos testar agora para ver se ele vai entender que existe, ó, furadeira 1. Então, vou salvar. Não estou entendendo por que ele está falando que não existe. Sendo que existe o ID 1 de projeto. Projeto, tá vendo? Cadê projeto? Projeto, criei o projeto, beleza. Depois eu estou falando que o ID de projeto vai estar em projeto ID. Projetos. Só vir aqui então. Deixa eu rodar esse trem aqui de novo. Só para ver. Que viagem é essa, bicho? Tem que dar um alter table aqui. Melhor. Drop, table, marla equipamento. Vou dropar a tabela e vou construir ela de novo. Ponto e vírgula. Então, dropei ela, construí ela de novo, né? Fazendo aquela devida relação ali. Vamos ver agora se eu consigo vir aqui, né? Dar um refresh nela, F5. Claro que ela vai perder esses dados aí, mas agora eu consigo vir aqui e setar a informação. 1, furadeira 1. Pronto. Resumindo, ele setou a informação para mim, tá vendo? Feito isso, então, reparem que, se eu vir aqui e tentar colocar o número 2, vai acontecer da mesma forma lá. A gente vai estar violando a chave estrangeira, a mesma mensagem. Por quê? Não existe o projeto 2 cadastrado para mim estar vinculando ele. Por isso que a gente tem um banco de dados relacional. Né? Agora que eu vi sua mensagem, Marlon, isso mesmo. O nome da tabela que estava com erro por causa do esquema. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho, então, que falar que isso aqui existe um projeto com esse valor. Se eu criar um projeto 2 aqui, por exemplo, com duração de 15 dias, Castelo, e vai ser uma reforma, o que vai acontecer? Deixa eu salvar. Eu inseri essa informação. A partir de agora, eu consigo vir aqui e falar que isso aqui, a furadeira está no meu projeto 2. Olha lá, salvar. Eu consigo falar que que o meu martelo está no projeto 2. Né? Consigo salvar, ó, sem erro nenhum. Oxi.
Ó, tá falando que já existe. Ah, desculpa, isso aqui, ó. O código do equipamento tem que ser sequencial, desculpa. Tá bom? Vim aqui falar. Eu consigo vir falar que o item 3, né? Sempre tem que ser incremental isso aqui. Posso vir criar mais um. Que o meu equipamento 3, que é sei lá, um equipamento, a trena, está na obra ou no projeto 1, certo? E salvar. Então, repare, eu posso ter vários equipamentos de acordo com o projeto que eu estou listando. E aí, né, se eu venho aqui em projeto, tem os dois projetos, eu vou ter engenheiro. Então, vamos cadastrar alguns engenheiros aqui. Né? Vamos cadastrar um engenheiro só. Nossa empresa está com pouco recurso. CREA. O CREA do cara é 3, 5, esse valor aí que é o CREA. O nome do engenheiro vai ser o Marlon, né? O endereço Cachoeiro, telefone 2899 aqui, e o salário do Marlon é 16 mil reais, né? Para não ser injusto, e 50 centavos, ok? Então, esse é o salário do Marlon, né? Rapaz, eu coloquei 160 mil, peraí, senão eu já falei a empresa. 16 mil reais. E vamos salvar. Pronto. Então, está relacionado aqui. O que vai acontecer? Eu tenho que relacionar o Marlon aos meus projetos. Eu tenho o projeto 1 e o projeto 2. Tenho o engenheiro 1, né? Então, eu tenho que recomeçar a relacionar esse cara. Né? Então, vamos lá. Vamos criar um registro aqui nessa tabela de relacionamento. Eu posso falar que eu tenho o projeto 3? Não, meu projeto é o 1 e o 2, que existem aqui. Então, só posso colocar esses dois valores. Então, vou falar que vai ser o projeto 1. Quem que é o CREA? O CREA é o responsável, né, o engenheiro que eu tenho cadastrado. Eu só tenho um engenheiro, que é o Marlon, que é o 3546. Então, eu tenho que falar que é 3546. Né? E a função vai ser engenheiro. Esse modelo é um pouco estranho por causa dessa função aí, mas vamos colocar supervisor. Pronto, tá bom. E horas, né? Vamos colocar aí 10 horas, que é a quantidade de horas daquele projeto, certo? Então, eu vou dar um save. Provavelmente vai dar erro, porque horas é time. Lembra? Então, eu não posso colocar horas. Então, tem que colocar horas, minutos e segundos, certo? Porque é um time. Agora sim está dando erro nas minhas chaves estrangeiras. Vamos corrigir aquele mesmo problema com o nome de tabela, né, que a gente teve anteriormente. Por quê? O Marlon, eu tenho as minhas duas chaves estrangeiras aqui, ó. Porém, uma eu tinha criado ela nesse caso aqui. Então eu tenho que deletar, ó, create constraint. Então eu vou dar um alter table Marlon projeto aqui, drop, né, dando um drop na constraint. Qual o nome da minha constraint que eu criei aqui, ó? Vai ficar projeto. Então, eu estou dando um drop nessa tabela, nessa constraint. Apagou aquela constraint. Agora eu vou adicioná-la de novo, porém fazendo a referência a Marlon. Então, adicionei a constraint. A mesma coisa vamos fazer para esse cara de baixo aqui, tá? Só por garantia, vou deletar essa constraint aqui, né? Só por garantia, e vou criar ela de novo. Então, eu alterei deletando e alterei criando ela novamente só por garantia. Então, eu posso vir aqui, então, nesse meu relacionamento e falar o seguinte, agora eu estou vinculando o projeto 1 do engenheiro Marlon, né, na função supervisor, com 10 horas. E aí, eu simplesmente salvo, está registrado esse item. Então, vamos criar mais um aqui, só para teste. Eu vou criar o 2. Posso? Não. Olha só. Reparem que eu não posso vir aqui no meu projeto e criar um projeto, ó. Vamos pegar um equipamento que é mais simples, ó. Vou criar um outro item, ó. Item 4, né, betoneira,
e vou colocar ele no projeto 2. Reparem, não, item 3, né? Reparem só, criei ele aqui. Eu estou violando a minha chave primária, porque eu não posso ter chave primária duplicada. Certo? Então, reparem aqui, eu tenho que criar uma chave primária diferente. Ok, então vai ser o 4. Por isso que ela é sequencial. Né? Salvou, ótimo. Nesse caso aqui, quem que é minha chave primária? Esses dois valores. Então, eu tenho que poder vir aqui e falar que o projeto 1 tem outro engenheiro. Só que eu tenho outro engenheiro cadastrado? Não. Eu tenho outro projeto. Então, vou fazer o processo inverso. Eu vou falar que o Marlon, que é o meu 3546, que também vai ser supervisor, que vai ser 15 horas trabalhadas agora, ok? E eu vou inserir essa informação no projeto 1. Reparem que ele não vai permitir, porque já existe essa chave primária, que ela é composta por dois valores. Porém, se a gente olhar, a gente tem dois projetos, certo? Então, eu vou falar que o Marlon, nesse segundo caso, vai estar no projeto 2. A minha chave primária de cima é diferente da minha chave primária de baixo. Certo? Então, se eu vir aqui agora e salvar, ele permitiu fazer esse ajuste. Se eu vir aqui e colocar mais um engenheiro, vamos colocar aqui mais um engenheiro só para a gente testar mais uns casos. Vai ser o 5540, que vai ser a Tatiane. Tatiane, né, que é de Cachoeiro também. Cachoeiro. O telefone dela é esse número aí, né, sem esse ponto no final. E ela também recebe R$16.050. Certo? Então a Tatiane, os meus engenheiros recebem a mesma coisa. Por isso que é caro manter engenheiro. Beleza. Então, olha só. A Tatiane e o Marlon estão cadastrados como engenheiro agora. Se eu vir aqui e falar o seguinte, ó, o meu projeto 1 vai ter um engenheiro também. Quem que é o meu engenheiro? A Tatiane, é o 5540, que é o número do CREA dela. 5540. Ela vai ser supervisor. Só que ela vai, nesse projeto, ela vai estar apenas 5 horas. Né? 5 horas. Porque ela vai estar envolvida em outro projeto também. Então, reparem, ó, essa chave aqui, vou inserir, não acusou erro, por quê? Essa chave primária é diferente dessa chave primária. Certo? Então, a gente vai fazendo isso. Então, posso inserir outro projeto, enfim. Posso inserir vários aí de acordo com a disponibilidade de CREAs e de ID de projeto que eu tenho. Nunca vai poder acontecer ter dois iguais. 55, 40 de novo, porque já existe esse registro. Ok? Então, é basicamente isso, né, o script que a gente tinha que fazer. E a gente testou e validou todas as possibilidades, está tudo funcionando sem nenhum problema. Alguma dúvida, Marlon? Alguma dúvida, Tatiane? Os outros colegas abandonaram a gente, né? Mas tudo bem. A gente permaneceu firme até o final. Então, a gente pode encerrar por aqui, né? Porque se vocês não tiverem dúvida, claro, se tiver alguma coisa, pode mandar lá no Zap, que eu vou responder. Vou colocar a resposta essas. Na verdade, eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar aqui esse item, né? Vou criar uma página, adicionar uma página, e vou pegar essa informação que está aqui, né, e colocar lá nessa página, ok? Só para vocês precisarem de alguma coisa, do jeitinho que a gente fez, né? Vou colocar aqui, correção, exercício. Esse é o da engenharia, né? Beleza. E, opa, né, aqui não. Aqui é só a descrição, é aqui, ó. Pronto. Tá lá feito já. Salvar, voltar ao curso. Ok? Então, Tatiane e Marlon, obrigado pela companhia aqui até o final. Se tiverem dúvida, podem me perguntar, sem êxito, podem a hora que precisar, tá bom? E aí a gente encerra essa aula nesse momento. Já vou parar a gravação. Então, se cuidem.